Terceiro culto às 19h30. Se você convidou alguém e ele não chegou para esse culto, convide ele para o terceiro culto. Dá tempo ele se organizar e participar do terceiro culto conosco, e vai ser também algo precioso na vida desta pessoa. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28. Glória a Deus. Gênesis 28, capítulo 28, já dito, versículo 10 em diante. E por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta aí em Gênesis. Nós vamos fazer algumas leituras no livro de Gênesis e já vai ajudar você a estar com ela aberta aí, a princípio, 28, 10 em diante. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz: Jacó partiu de Beceba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: terrível, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel. Diga bem forte: àquele lugar. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto. Diga comigo, voto. Dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje lhe coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Aleluia. Gênesis 28, 10 a 22. Queridos, nós estamos diante de uma narrativa, de uma das faces da história do patriarca Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. Observe que Jacó, ele tem um sonho na ocasião, onde o Senhor traz algumas revelações e algumas falas para Jacó. Há lugares que marcam nossa história, não é verdade? Existem lugares específicos que marcam a nossa história. Existem lugares, épocas, situações e pessoas que marcam a nossa história. Foi assim com Jacó, foi assim comigo
E foi assim com você, ou será com alguém. Existem lugares específicos que marcam a nossa vida. Provavelmente, enquanto eu falo isso, você está buscando na tua mente aí, qual foi o lugar que marcou a tua história? Ou seja, qual foi o teu Betel? Onde foi o teu Betel? Quem Deus usou para conduzir o teu processo Betel? Ou que situação aconteceu? Então existem lugares onde descobrimos quem somos, onde fomos transformados, onde recebemos direção. Vai prestando atenção aí, a quantidade de coisas que acontece no nosso Betel. A nossa história é mudada, nós somos transformados, nós descobrimos quem realmente nós somos, nós recebemos direção. E para Jacó, esse lugar chamado Betel foi um marco na sua vida. Amém? Presta atenção. Jacó, quem era Jacó, irmãos, nesta ocasião? Jacó era um fugitivo, deixando para trás quem? Um irmão furioso e uma família despedaçada e um histórico ruim. Esse era Jacó. Ele não era alguém que estava completamente tranquilo, estava bem, ou como diz algum ditado por aí, por cima da carne seca, né? Jacó, ele era um fugitivo, que deixou para trás um irmão furioso, uma família despedaçada e um histórico feio. Esse era o retrato de Jacó. Mas foi justamente ali, no caminho, no cansaço, no deserto, no processo de angústia, sendo um fugitivo, sem entender o que seria feito da vida dele dali por diante. Foi ali que o Senhor o encontrou, marcou a sua vida, trouxe uma restauração, trouxe uma direção e um novo rumo para a vida de Jacó. Aleluia. Queridos, e o que nós entendemos com isso? Que o Senhor não nos encontra quando está tudo muito bem. É claro que isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas o Senhor também nos encontra no nosso momento de fragilidade. O Senhor nos encontra no nosso momento de crise. O Senhor nos encontra no nosso momento de dor. Inclusive um texto bíblico diz que certas situações na nossa vida e na nossa caminhada, o próprio Deus provoca para que tenha um encontro conosco, ou nós termos um encontro com Ele. Lembra da nação de Israel, peregrinando sobre o deserto? O texto bíblico diz que o próprio Deus conduziu a nação de Israel ao deserto. E parte do texto bíblico diz assim, que o Senhor declara para a nação de Israel: eu vos trouxe ao deserto e vos trouxe a mim. Ou seja, houve um projeto daquele povo ir para o deserto. Houve um projeto. O texto é claro quando Deus diz: eu vos trouxe a mim. O deserto é um dos pontos de encontro com o Senhor, de confronto, de revelação, de crescimento. Olha o que aconteceu com o próprio Jesus. A Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto. Por quem? Pelo Espírito, irmãos. Talvez alguém olhando esse texto possa pensar que o diabo levou Jesus para o deserto, e não foi. Foi o Espírito. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E ali ele foi edificado. E ali ele foi glorificado. E ali ele venceu as tentações. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então foi ali no caminho, no cansaço, na vulnerabilidade, que Deus se revelou a ele de forma poderosa.
Então, igreja, o que é que eu quero falar com isso? Que nós precisamos estar antenados nas mais diversas situações que nós passamos, porque Deus vai estar lá querendo falar conosco. Deus vai estar lá querendo marcar a nossa vida. Deus vai estar lá querendo nos ensinar alguma coisa. Eu tenho dito muito isso para algumas pessoas. Tudo que acontece na nossa vida é uma escola. Diga comigo, tudo que acontece na minha vida é uma escola. Agora, que tipo de aluno é você? Está acontecendo alguma coisa na tua vida e Deus quer fazer disso uma escola, mas que tipo de aluno é você? Que tipo de aluno sou eu? Nós somos alunos antenados? Nós somos alunos que pegam rápido o aprendizado que Deus está trazendo? Ou nós estamos ficando de recuperação? Ou nós estamos sendo reprovados e repetindo a mesma prova? Tudo é uma escola, gente. Tudo que acontece na nossa vida, seja coisa boa ou ruim, Deus quer trazer um ensinamento para mim e para você. Eu preciso ser uma esponja. Eu preciso ser um aluno antenado, para não deixar passar nada daquilo que Deus quer me ensinar. Seja qual for a situação. Algumas pessoas acreditam que elas precisam estar num bem bom da sua vida para ter um encontro com Deus, e não é. Provavelmente você já ouviu alguém te dizendo: eu estou me organizando para entregar minha vida para Jesus. Algumas vezes quando a gente evangeliza e pergunta para a pessoa se ela quer entregar a vida para Jesus, a gente ouve isso. Ô pastor Carlos, que palavra linda, que evangelismo maravilhoso. Um dia eu vou tomar minha decisão. Eu estou me organizando para entregar minha vida para Jesus. Que coisa linda, né, gente? Alguém se organizando para entregar a vida para Jesus. Então não precisava nem Jesus vir, então, uai. Já que a gente consegue se organizar. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem te organiza, quem te alinha, não é você mesmo, é o próprio Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Ou seja, queridos, de fato, eu preciso entrar na presença do Senhor como eu estou. Olha para a situação de Jacó. Você está fugindo de alguma coisa? Mergulha no Senhor. Você está despedaçado? Mergulha no Senhor. Tem alguma situação adversa na tua vida? Mergulha no Senhor e Ele vai te ajudar a organizar essa situação toda. Não estou dizendo que entregar a vida para Jesus é sinônimo de resolver todos os problemas. Não, irmãos. Deixa eu desmistificar isso aqui também. Por muito tempo foi pregado por aí que entregar a vida para Jesus é viver 1000 maravilhas. Pastor Carlos, se eu aceitar Jesus essa noite, a partir de hoje, minha vida vai ser 1000 maravilhas? Vai não. Vai não, irmãos. Você está com 30 anos aprontando e quer resolver a tua vida em 5 minutos. Tem gente que está com 40 anos comendo errado e quer resolver a saúde dele numa oração de 2 minutos. Diga comigo, é um processo. Deus vai fazendo a cada dia. Deus vai fazendo a cada semana, a cada mês e a cada ano. Cada passo que eu dou para Ele, Ele corre na minha direção. A Bíblia diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Se achegai-vos a mim, e eu vou me achegar a vocês. Esse é o processo. Então eu preciso entender que Deus, Ele quer me encontrar, Deus, Ele quer me transformar, Deus, Ele quer marcar a minha vida, mas eu preciso ir dando esses passos em direção a Ele.
Queridos, e não é simplesmente passos em direção à igreja, não são passos em direção à célula apenas, não são passos em direção a um movimento gospel apenas, são passos em direção ao próprio Deus. Aleluia! E hoje nós vamos conhecer o Deus de Betel, o Deus que está presente, o Deus que faz promessas, o Deus que marca a nossa história, o Deus que lembra dos votos que nós fazemos, o Deus que nos chama para um posicionamento, e o Deus que nos chama de volta para Betel, caso alguém tenha saído dessa Betel. Aleluia! Tome nota daquilo que vai saltar o teu coração, através dessa ministração aí. Primeiro ponto, o Deus de Betel é o Deus que nos encontra no caminho. Glória a Deus. O Deus de Betel é o Deus que nos encontra no caminho. Gênesis 28, 10 a 12. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já tinha se posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e se deitou. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, no seu topo estava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Deus de Betel é o Deus que nos encontra no caminho. O Deus de Betel é o Deus que nos encontra na nossa caminhada, no nosso processo, talvez até o processo de dor, o processo de crise, o processo negativo. O Deus de Betel nos encontra, queridos, na nossa caminhada. Eu preciso crer nisso, que esse Deus é presente, que Ele vai me encontrar na minha caminhada. Aleluia! Jacó caminha sem destino claro. Ele está sozinho, fugindo com medo do que deixou e sem saber o que ia encontrar. Seu travesseiro era uma pedra, sua cama é o chão duro do deserto, mas é justamente ali que Deus se revela. Betel não foi planejada, foi interrompida pela graça. Deus não espera Jacó estar bem para encontrá-lo. Ele vai ao encontro dele no meio do caminho. O Senhor não aguarda nós estarmos bem. O Senhor não aguarda estar tudo tranquilo nas nossas vidas, mil maravilhas. Ele nos encontra no meio do caminho, na nossa trajetória, como já dito. Seja ela boa ou má, o Deus de Betel nos encontra. Para quê? Para marcar a nossa vida. O Deus de Betel nos encontra para gerar uma transformação em nós. O Deus de Betel nos encontra para nos dar um direcionamento. Talvez no caminho, na caminhada, no percurso, a gente não veja tanta luz à frente. A gente não consiga ter um entendimento claro para onde nós vamos ou o que vai acontecer. Mas uma vez que o Deus de Betel nos encontra nesse caminho, Ele nos dá uma direção clara. Aleluia! Uma vez que o Deus de Betel nos encontra na caminhada, Ele ajusta o nosso itinerário e nos dá um destino certo. Glória a Deus! Há momentos em que não buscamos a Deus, mas Ele nos encontra. Pastor, como assim? A cruz, irmãos. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Eu e você não tínhamos nem nascido. E na verdade, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, Ele foi entregue antes da fundação dos tempos. No mundo espiritual, Jesus não morreu há 2000 anos. Ele morreu desde que o mundo foi criado. O projeto de Deus é original desde quando Ele idealizou criar todas as coisas. Jesus, Ele foi morto antes da fundação do mundo, antes que eu e você existíssemos.
Já havia um plano no coração de Deus, um projeto no coração do Senhor para resgatar a mim e a você. E isso não significa que Deus projetou tudo isso, a entrada do mal na terra. Não. Com sua onisciência, Ele já sabia os erros que o ser humano ia cometer. Por isso Jesus já tinha sido entregue. Aqui está a resposta, que é Deus que nos alcança. Mesmo que nós não o busquemos, Ele já nos alcançou pela cruz. Ainda que alguém não creia, ainda que alguém não queira, Jesus já morreu por toda a humanidade. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos. Ele não deu para algumas pessoas do Brasil, não foi por algumas pessoas dos Estados Unidos, foi para que todos, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor já nos alcançou através da cruz. Aleluia. Quem foi alcançado por esta cruz aí, dá um glória a Deus bem forte. Deus transforma desertos em santuários. Quem crê nisso, diga amém. Deus transforma desertos em santuários, em oásis, em bênçãos. Ele é Deus. Ele opera maravilhas, Ele opera milagres. A nossa ótica, queridos, ela é limitada. Muitas vezes nós contemplamos um problema, e talvez nem gigante ele é, mas a nossa ótica faz desse problema um gigante. Talvez nós não estejamos nem passando por um deserto, talvez é só um punhado de areia, mas na nossa ótica é um deserto gigantesco. Mas o nosso Deus, Ele pode e deseja transformar desertos em santuários, desertos em bênçãos. Diga comigo: deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Aleluia. Esse foi um entendimento errado que foi impregnado no coração de muito cristão há muito tempo atrás. Quando você chega, ainda hoje, quando você chega diante de alguns cristãos e diz: graça e paz, como está? Estou no deserto. Semana que vem, graça e paz, meu irmão, como é que você está? Estou num deserto. Digo: que diabo de deserto é esse, meu irmão? Gigante desse jeito, que não acaba nunca. E 2026, tu está animado? Eu acho que vai ser. Diga misericórdia. Trisca na pessoa que está do seu lado aí, diz: meu irmão, muda o teu vocabulário, pelo amor de Jesus. Que história de tanto deserto é esse, gente? Deserto não é local de permanência, deserto é lugar de passagem, onde Deus nos encontra e muda a nossa história, onde Deus nos encontra e muda o nosso itinerário. Quem crê nisso? Quando estivermos cansados, confusos ou feridos, é ali que Deus costuma se manifestar. Pastor, então eu vou procurar uma confusão para Deus se manifestar, que eu estou com uma saudade dele. Vou procurar uma confusão, vou procurar uma ferida. Não, até para ser doido tem que ter juízo. Não se mexa em confusão não, sai de problema. Amém? É uma das coisas que eu converso muito com a minha esposa. Sempre que eu posso, vou instruindo outras pessoas também. Eu aprendi, irmãos, a ir me esquivando de problema. Eu aprendi a fazer isso. Quando tem um problema numa esquina, eu arrodeio quarteirões para não passar por ele. Entendeu? O Senhor tem me ensinado, tem me instruído. Eu tenho aprendido a identificar BO. Eu tenho aprendido a identificar problema. E quando eu identifico, eu corro à légua.
Porque já basta os que me encontram sem eu nem perceber, irmãos. Agora eu ainda vou atrás demais, pastora Elza. Não tem como. Aí eu não vou aguentar, irmãos. Sabe o que é isso? Sabedoria de Deus. Diga, Senhor, me dá também. Mas tem gente que parece que tem um imã, irmãos, para problema. Tem gente que tem um imã. O nome é doce na boca do fuxiqueiro. O nome é doce nas situações de problema financeiro, de veaquice. Digo, meu Jesus. Quando tem cansaço, está confuso ou ferido, Deus se manifesta. Mas isso não significa que Ele só se manifesta aqui. Deus se manifesta em toda situação, irmãos. Onde tem um coração sedento, onde tem um coração quebrantado, onde tem um coração humilhado, onde tem um coração precisando de ajuda e de socorro, Ele se manifesta. Eu não preciso procurar uma ferida, esperar uma ferida me alcançar e dizer, oh Senhor, agora eu estou vulnerável, fala comigo. Não, não precisa chegar nesse nível. Não precisa eu entrar no embaraço para Deus chegar e dizer assim, Carlos, eu vim te ajudar a desembaraçar. Não, não precisa. Nós precisamos estar bem na presença do Senhor. E Ele assim ainda vai se manifestar, falar conosco e nos direcionar. Diga glória a Deus. Aleluia. 2. O Deus de Betel é o Deus que faz promessas firmes. Igreja do Senhor, o nosso Deus é fidedigno. Isso significa digno de crédito. O que Ele promete, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Se eu te prometer alguma coisa, eu posso falhar. Se você fizer a mesma coisa, você também pode falhar. Mas quando Deus promete, Ele não falha. Ele não se esquece. Ele não se engana. Ele é Deus. Ele é Deus que faz promessas. Gênesis 28, 13 a 15. Está com a sua Bíblia aberta aí? 13 a 15. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Promessa. Seus descendentes serão como o pó da terra. Promessa. E se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Promessa. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Promessa. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer tudo que lhe prometi. Promessa. O Deus de Betel nos alcança e nos faz promessas firmes. Você conseguiu contar quantas promessas aqui? Pastor, parabéns para Jacó. Que maravilha. Que promessas lindas que o Senhor fez para Jacó. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Promessas que foram feitas para Abraão também chegam em mim e em você. Promessas que foram replicadas para Isaque também alcançam a mim e a você. Promessas que foram reprisadas a Jacó também chegam em mim e em você. Quem crê nisso? Lembra das promessas que Jesus fez aos discípulos? Não foi só para os discípulos, irmãos. Os discípulos presentes ali com Jesus. Cada promessa de Jesus vale para mim e vale para você. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Diga amém. Então diga, Senhor, eu tomo posse de cada promessa tua para Abraão, para Isaque,
para Jacó. Eu tomo posse de cada promessa de Jesus aos discípulos, e isso me inclui em cada uma delas. Diga amém, um aplauso ao Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Deus não apenas aparece, Ele fala. E suas palavras são promessas que sustentam Jacó por toda a vida. O Senhor tem promessas também na minha vida e na sua. Promessas a nível pessoal, promessas a nível ministerial, conjugal, familiar. O Senhor tem promessas. E Ele é zeloso para cumprir cada uma dessas promessas. Só existe uma coisa que pode impedir o cumprimento das promessas do Senhor na minha e na sua vida. Somos nós mesmos. Irmãos, Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Mas o ser humano tem capacidade de atrapalhá-lo. Diga misericórdia. Pastor, como é que isso é possível? É uma realidade, igreja. Deus é poderoso, mas o ser humano tem capacidade de atrapalhar o projeto de Deus. Deus, Ele olha para o mar e diz: mar, não passe dessa linha. O mar obedece. O Senhor olha para as estrelas e diz: se sustentem aí e não caiam. As estrelas obedecem. Deus olha para o ser humano e diz: faça isso. O ser humano diz: não. Deus olha para o ser humano e diz: caminha comigo. Ele diz: não. Ou diz: eu vou pensar. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano não transformado. Esse é o ser humano de dura cerviz. Já falei aqui o que é dura cerviz. Vem de cervical, de coluna que não dobra. A Bíblia diz que tem gente que é de dura cerviz. Ela não se dobra a ensinamento nenhum. Deus está ensinando, ela não se dobra. O Espírito Santo está ensinando, ela não se dobra. O líder está ensinando e ela não se dobra. É de dura cerviz. É quase irmão do diabo, irmãos. Porque quem não se dobra é ele. A ensinamento nenhum. Uma pessoa que está ouvindo a voz de Deus, está recebendo o ensinamento, o discipulado, através da palavra, através de uma música, está desenhado, e ela diz: não, eu não estou sentindo de obedecer não. Dura cerviz, não se dobra. Alguém assim, irmãos, nem Deus dá jeito, mesmo Ele sendo todo poderoso. Você está vendo como o ser humano tem capacidade de atrapalhar o projeto de Deus? Diga comigo aí: nunca mais eu vou atrapalhar o projeto de Deus. Diga assim: eu vou me dobrar, que é melhor. Amém? Diga com carinho para a pessoa que está do seu lado aí: te dobra, criatura. É melhor se dobrar do que Deus te dobrar. Eu já vi pessoas que Deus dobrou, irmãos. Isso aqui é um conselho. Quando isso acontecer, se você estiver perto dessa pessoa, o bagaço vai pegar nas tuas costas também. É melhor se dobrar do que Deus te dobrar. Eu já vi isso de perto. Quando Deus faz promessas, Ele diz: eu estou contigo. Foi uma das promessas do Deus de Betel a Jacó. Lembra
que vale para nós também. Quando eu falar, você vai dar um glória a Deus aí. Deus disse: eu estou contigo, te guardarei por onde fores, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não te deixarei até cumprir o que prometi. Promessas, promessas de um Deus que não falha, promessas de um Deus que não dorme, promessas de um Deus que não se esquece e não confunde ninguém. A Bíblia diz que nós não seremos confundidos. Nós não seremos confundidos. Deus não confunde ninguém. Nenhuma bênção vai chegar no endereço errado. De igual modo, nenhuma maldição vai chegar no endereço errado. Deus não se confunde. Deus, Ele conhece a mim e a você. Deus, Ele conhece a nossa caminhada, o que nós passamos. Deus, Ele conhece a nossa realidade. Deus, Ele conhece a semente que eu planto. Deus, Ele conhece a semente que você planta. E cada semente gera uma colheita. Oh, pastor, parece que chegou uma bênção enganada nas minhas mãos. Não foi Deus que mandou, irmãos, porque Deus não erra endereço. Deus não erra endereço. Ele sabe onde você mora. Ele sabe como te encontrar. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Lembra das promessas? Eu estou contigo. Eu te direciono. A tua família vai ser bendita na terra. A terra vai ser bendita por tua causa. A última promessa de Jesus para Jacó foi: eu não vou te largar, enquanto eu não cumprir tudo que eu te prometi. Diga: eu tomo posse, Senhor. Diga bem forte aí: Deus não me larga, enquanto não se cumprir cada promessa. Agora diga mais uma vez: Senhor, eu não te largo, enquanto não se cumprir cada promessa. Aleluia! Dá um grito de glória aí nesse lugar, povo santo. Amém? Deus não exalta o passado de Jacó, Ele anuncia o futuro. Ele anuncia o futuro. Deus não menciona seus erros, mas revela sua aliança. Deus não aponta sua culpa, mas dá direção. Que Deus maravilhoso, irmãos. O Senhor não joga no nosso rosto o nosso passado. Não, porque você aprontou e fez isso e fez aquilo. Sabe o que é que conta para Deus, irmãos? Não é o nosso passado, é o nosso presente e futuro. Como diz o nosso pastor Raimundo Nonato, Deus não tem problema com o pecado, Ele tem problema com quem não confessa pecado. Deus não tem problema com pecado, não. Jesus morreu justamente por isso, pelos pecados nossos e da humanidade inteira. Deus tem problema com quem esconde pecado. Salmista Davi bem fala: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Sabe o que significa também esse texto? Que esconder pecado traz prejuízo até para o corpo físico. Vou dizer mais uma vez: esconder pecado traz prejuízo tanto para a alma quanto para o corpo físico. Diga: Senhor, me livra. O Senhor faz promessas. Ele anuncia o futuro para Jacó. Ele revela a sua aliança. E Ele dá uma direção. Tudo isso acontece quando o Deus de Betel nos encontra. Nosso futuro está nas mãos de um Deus que promete e cumpre. Quando tudo parece incerto, Deus nos lembra: eu sou contigo. Eu sou contigo. Na crise,
na dor, na aflição, muitas pessoas se esquecem dessa promessa. Quando estão vivendo a crise, a dor, a aflição, uma situação adversa, a primeira mensagem que vem na mente é: estou sozinho, não sinto mais a presença de Deus, Deus está longe, estou abandonado, estou só, carregando esse problemão nas costas. Mas a promessa que o Senhor fez a Jacó, ela perdura a todo instante, e Jesus refaz essa promessa, quando ele olha para os discípulos e diz: eu voltarei para vocês, e vou estar com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crê nessa promessa de Jesus aí, dá um glória a Deus. Eu vou voltar para vocês. Por que Jesus fez essa promessa? Porque os discípulos se atemorizaram quando Jesus disse: eu vou para o Pai. Que história é essa, Jesus? Vai para onde? E como é que vai ficar a nossa situação? Calma, gente. Eu vou voltar para vocês. Quando eu chegar lá, o Espírito Santo vem sobre vocês, e Ele vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que significa isso, irmãos? Que segunda-feira o Espírito Santo está conosco, terça-feira também, quarta-feira também, quinta também, sexta também, sábado também, pastor, e domingo, que é o dia dos cultos, também. Ele está conosco todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Não importa a data, não importa ser feriado, o Espírito Santo está conosco. E eu não posso me esquecer disso jamais. Se tudo estiver bem, Ele está comigo. Se tudo estiver mal, Ele também está comigo. E eu não posso esquecer dessa promessa. Onde eu estiver, Ele vai estar. A presença dEle vai estar lá. Ele está comigo e com você no nosso quarto. Ele está comigo e com você no nosso transporte. Ele está comigo e com você enquanto tomamos banho. Pastor, o Espírito Santo está me vendo tomar banho? Bonito. Pastor, agora eu vou tomar banho vestido. Que tal, Renato? Você sabe que tem casal que vive a intimidade com roupa, né? Porque diz que se Jesus voltar e estiver pelado, não sobe. Digo, pô, eu estou no inferno, irmão. Pô, agora já deu para mim. Vou queimar pretinho. Tu vigia, você casado. E você que vai casar e inventar essa patota. Você está tomando banho, o Espírito Santo está lá. Você está no vaso, Ele está lá também. Está estudando, Ele está lá. Está pensando em aprontar, Ele está de olho em ti também. Eu estarei convosco. Oh, promessa linda, irmãos. Já disse isso aqui, mas replico. O Senhor confirmou essa promessa na minha vida há uns anos atrás, quando eu passava uma crise tremenda. Foi onde nasceu a música Nunca Estou Só. Se você nunca ouviu, ela está lá no YouTube, ouça lá. Ela faz parte do meu testemunho, algo que eu vivi. Quando alguém ouve essa música, pensa que eu compus essa música numa chácara, tomando água de coco. Não, irmãos, eu estava à beira de uma depressão, quase morto. Um desespero terrível, a maior crise que eu já enfrentei na minha vida. O Espírito Santo chegou para mim e disse assim: você não está só. Aí eu disse, pá, peguei. Como diz o ditado, um com Deus é maioria, e dois é covardia. Diga para o seu irmão, Deus está contigo. Ele prometeu, então é verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Betel desperta consciência espiritual. Muitas pessoas precisam ser despertadas da sua consciência espiritual, queridos.
Muitas pessoas estão servindo a Deus no automático. Que hora é o culto? 17 horas. Vou me arrumar. Vou em que roupa? Cheguei. Cantei as canções. Vou sentar para ouvir os avisos. Vou sentar para ouvir a palavra. Terminou. Vou comer o quê? Vou para casa. Amanhã tem serviço. No automático. Quarta-feira, se der eu venho. Estou aqui. Aleluia. Vou fazer meu devocional. Café com Deus Pai. Página 15. Alexa, toca Preciso de Ti. Ô glória. Deus está falando aí, né? Servindo a Deus no automático. Mas muitas pessoas precisam, sabe de quê? Ser despertada na sua consciência espiritual. Isso aconteceu com Jacó. Gênesis 28, 16 e 17. Abre aí. 16 e 17. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Ele foi despertado na sua consciência espiritual. O Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Betel significa casa de Deus e porta do céu. Mas muitas pessoas ainda estão adormecidas. Não, tu vai para onde? Eu vou para a igreja, ver o que é que vai dar lá, ver o que é que o pastor vai pregar hoje. Tu vai para onde? Vou para a célula, não tem nada para fazer, estou doido para começar logo o recesso. Vou ver lá o que é que vai dar. Estou indo na escola bíblica, mas tem que ir mesmo, né? Para pegar o diploma no final do ano. No automático. Enquanto nós precisamos ser despertados na nossa consciência espiritual. Gente, Deus está aqui. Deus está nesse culto. Deus está dentro de você. Deus está na célula. Deus está na nossa casa. Mas muitas vezes a gente está alheio à presença dEle. E aí, fulano, como foi o culto? Foi legal. Estou indo ali comer uma pizza. Como foi a célula? Foi tranquila. Tranquila, gente. Como foi a vigília? Foi. Acorda. Isso vale para mim. Nós precisamos acordar na nossa dimensão espiritual. O que foi que Jacó viu, gente? Ele viu uma escada que dava do céu para a terra. E nessa escada tinha anjo subindo e descendo. Eu preciso ver essa escada nessa igreja. Eu preciso ver essa escada num culto como esse. Eu preciso ver essa escada na minha casa. Eu não posso passar o ano todo vindo para um culto como esse e saindo da mesma forma. Eu quero ver a escada que Jacó viu. Se Deus mostrou para Jacó, Ele pode mostrar para mim e para você. Tem anjos passeando dentro desse lugar, irmãos. Só que o comodismo espiritual nosso não nos deixa ver. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ter essa revelação que Jacó teve na nossa consciência espiritual. Para muita gente, a presença de Deus é algo absurdo do outro mundo. E não é para ser assim. Um homem de Deus que eu li muitos livros dele, ele conta uma história que um amigo foi buscá-lo na porta de casa. E ele desceu as escadas de encontro ao amigo, e ele sentia alguém descer as escadas junto com ele. Quando ele entra no carro, o seu amigo olha para ele e diz assim: o Espírito Santo está dentro desse carro.
Ele olha para o amigo e diz assim: eu sei. Para o amigo era uma novidade, para ele era algo que já acontecia sempre. O que é a presença de Deus para você? É uma novidade? Ou você sente ela a cada dia, a cada manhã, a cada devocional, a cada abrir da Bíblia, a cada ouvir de uma canção, de uma adoração? O que é a presença de Deus para nós, irmãos? É algo absurdo, que só aconteceu na Bíblia, que só aconteceu lá nos países de Gales e outros avivamentos, na Rua Azusa. Cadê o avivamento da Folha 31? Cadê o avivamento da Nova Marabá, que vai entrar em livros amanhã? Cadê o avivamento do pastor Carlos? Cadê o avivamento do pastor Naldo, do Renato, da Keane? Nós precisamos ser despertados na nossa consciência espiritual. Deus tem uma escada para mostrar para mim e para você também. Deus tem seres celestiais para mostrar para mim e para você também. Jacó acorda surpreendido. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Esse é o momento em que a percepção espiritual nasce. Antes, Jacó via apenas um deserto. Presta atenção nisso. Onde Jacó via só um deserto, ele passou a ver a casa de Deus. A mudança de percepção, a mudança de ótica. O que era deserto, na visão de Jacó passa a ser a casa de Deus. O que era uma pedra, passa a ser um altar. A presença de Deus muda a nossa interpretação da vida. A presença de Deus faz toda a diferença, irmãos. A presença de Deus muda a nossa ótica. A presença de Deus muda o nosso pensamento. Eu já senti a presença de Deus em alguns momentos da minha vida, que eu desejei que Ele me levasse dali. Foi algo tão forte, irmãos. Foi uma presença tão gloriosa, que eu desejei não estar mais na terra. Eu disse: Senhor, que coisa, que negócio é esse aqui, meu irmão? Que dimensão é essa aqui? E um dos momentos que eu vivi isso, sabe onde era, gente? No ensaio do Ministério de Louvor. Gente, antes de começar a tocar nos instrumentos, vamos orar aqui. Irmãos, e vinha uma glória tão grande, que eu desejei sumir da terra. Irmão, quem ficar, ficou. Daqui eu quero ir para frente. Quero subir. Então, se eu estou aqui, Ele não me levou. Mas eu quero continuar experimentando essa glória. Eu falei pela manhã que 2026 que me aguarde. Eu quero mais de Deus em 2026. E não vai ficar só nas minhas palavras. Eu vou fazer votos em 2026. E quem quiser ir atrás de mim, está convidado. Tem muita gente que só fala. Tem muita gente que só verbaliza e não faz. E o que conta são nossas ações, é o nosso posicionamento. Se você nunca fez voto na tua vida, te prepara que se você me acompanhar em 2026, você vai fazer muitos deles. E nós vamos já descobrir o que é que acontece com quem faz voto.
o Deus de Betel nos leva a um compromisso. Começou a mexer com a gente aqui, viu? O Deus de Betel nos leva a um compromisso. Então tem muita gente que não quer compromisso. Ele quer o Deus que abençoa, ele quer o Deus que protege, quer o Deus que está presente, quer o Deus que abraça, quer o Deus que consola, quer o Deus que dá o Espírito Santo, mas quando chega a vez dele de ter um compromisso, ele quer pular fora do barco. E o Deus de Betel nos leva a ter compromisso. Diga amém. 28, 18 a 22. Acompanha comigo aí. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra. Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Sabe o que foi que Jacó fez aqui, irmãos? Ele teve uma atitude, ele teve um posicionamento. As nossas palavras sem posicionamento não têm valor. É importante verbalizar, é claro. É importante nós proferirmos, isso é bíblico. A Bíblia diz que Deus anseia em ouvir a nossa voz. Mas o que conta para o mundo espiritual são nossas ações. É o nosso posicionamento. É aquilo que eu faço. Eu posso dizer que vou obedecer a Deus, mas na minha prática eu desobedeço, não fiz nada. Eu posso com a minha palavra dizer que amo a Deus, mas com a minha conduta entristecê-lo, não fiz nada. Eu preciso gerar um casamento do que eu falo com o que eu faço. Diga comigo, eu vou gerar um casamento do que eu falo com o que eu faço. Amém? O Deus de Betel nos leva a fazer compromisso. Jacó responde à revelação. Sabe o que é que ele faz? Ele ergue um memorial. Ele faz um voto e reconhece Deus como Senhor. Dizer que ama a Deus é fácil, irmãos. Dizer que quer a presença de Deus é fácil. Dizer que quer a proteção e tudo mais é fácil. Só que esse homem agiu. Ele ergueu um memorial. Ele fez um voto e reconheceu a Deus como Senhor. A cada término de conferência da Nova Aliança Ágape e Imperatriz, uma conferência como a de homens, por exemplo, Pastor Nonato finaliza dizendo: homens, ergam um memorial. Ergam um memorial. Busque algo na finalização dessa conferência que vai simbolizar o marco de Deus na tua vida. Quem já ouviu o pastor Nonato fazendo isso? Busque um memorial. Algo que vai te lembrar que Deus marcou tua vida em alguma área nesta conferência. Isso é importante, irmãos. Porque nós temos a tendência de esquecer. Esquecer bênçãos que Deus já trouxe. Esquecer marcos que Deus já trouxe sobre nós. Nós esquecemos rápido. A gente esquece do milagre que vivido ontem, por conta da pressão do querer o milagre de amanhã. E eu não posso esquecer. Eu preciso trazer à minha memória milagres que eu já vivi, presenças que eu já experimentei, agir do Senhor que eu já provei na minha caminhada. Eu preciso trazer na minha memória, porque Ele já fez grandes coisas em mim e em você, amém? Ele já fez grandes coisas através de mim e de você, amém?
E eu preciso lembrar disso sempre. Glória a Deus. Todo verdadeiro encontro com Deus exige uma resposta. Não basta sentir. Pastor, eu senti. Estou todo arrupiado. E aí, irmãos? Você sentiu? Você se emocionou? Você ficou arrupiado? E aí? E o posicionamento? Já ouvi muita gente dizer: pastor, pelo amor de Jesus, olha, estou todo arrupiado. Eu digo: patota. Grandes coisas. Pastor, que palavra linda, me emocionei. Eu digo: pô, pega aqui, enxuga teus olhos aí. E o posicionamento? Ou num culto desse, ou numa conferência, tem muita gente que se emociona, irmãos. Meu Deus, agora a minha vida vai ser completamente diferente. Segunda-feira, é uma luta para vir para a oração, para ir para a célula. Falta é matar o líder de célula com AVC. De só de dar trabalho. Fulano, cadê tu que não veio para a célula? Tu não disse na conferência? Ordinário. Que ia ser diferente. Porque, né? O senhor sabe, né? Os percalços da vida. É o percalço de uma cajadada na tua cabeça. Só emoção, irmãos. Como diz a canção: não adianta só me emocionar e buscar as lindas músicas para cantar. Tem gente só se emocionando, irmãos. Meu Deus, que culto lindo. Saí de lá as lágrimas, chorando. Oh, vantagem, irmãos. Nós vamos chorar, vamos, mas vamos se posicionar também. Nós vamos se arrupiar, vamos, mas vamos se posicionar também. Nós vamos se emocionar, vamos, mas vamos se posicionar também, para que o agir do Senhor de fato aconteça em nós e através de nós. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Ministério de louvor pode subir, para mostrar que eu estou terminando.